Olá a todos, sejam bem-vindos novamente para a nossa segunda parte, para falar um pouquinho da geografia do mundo micênico a partir do linear B, que a gente encontra ali registrado nos documentos em linear B. Eu falei de Knossos na primeira fala, eu fiquei em Creta, e agora eu vou falar um pouquinho dos documentos do continente, começando por Pilos. A gente tem 247 topônimos identificados, que estão registrados ali, só que 116, ou seja, quase metade, 47%, só é mencionado uma vez, o que dificulta bastante a gente identificar essas localidades, até porque só tem um único sítio identificado com segurança, que é o sítio de Pilos, que eu trouxe, por exemplo, um exemplo numa tabuinha aqui, a 61, que é o primeiro nome que aparece, Piro, que é Pilos, né? Então, os outros topônimos que aparecem são de localidades que a gente não sabe identificar. Mas Pilos, né, a região da Messênia, onde Pilos fica, e o próprio sítio de Pilos, foi alvo de dois grandes projetos de arqueologia. Um é o da Universidade de Minnesota, na Messênia, que eles fizeram um levantamento de sítio, identificaram 195 sítios identificados para o período do bronze final ali, onde está a administração micênica, e depois tem um projeto de arqueologia intensiva na região de Pilos. Então, eu não vou abordar isso aqui, mas é bom mencionar, porque isso ajudou a gente mapear onde é que estão esses sítios, e aí talvez, por conta daquela questão de proximidade de texto, pode referir a uma proximidade das localidades, a gente tentar identificar um pouco onde estão esses sítios que os nomes a gente não reconhece depois. A região da Messênia, onde está Pilos, tem uma questão para períodos posteriores, que foi uma região ali no final da Idade do Ferro, no início do período arcaico, que foi dominada por Esparta. Então, uma região ficou bastante esvaziada e desocupada, virou uma área de cultivo de Esparta. Então, muitas localidades foram realmente abandonadas e não foram ter continuidade de ocupação. Mas é importante pensar que a arqueologia ajuda a gente a, pelo menos, saber onde é que estavam essas localidades. A Juliana tem 247 topônimos, você está falando de 195 sítios identificados. Bom, alguns sítios menores, aldeias e algumas outras localidades podem não ser percebidos no registro arqueológico, e algumas outras referências são referências pontuais, a um templo, a um altar, a um santuário que também, às vezes, não é identificado no levantamento arqueológico. Que a gente tem pelos que a gente não vai ter para Knossos, porque a organização administrativa vai ser diferente. Na Creta já existe uma organização que precede a ocupação micênica, então parece que há um reaproveitamento de alguns centros de algumas regiões. Aqui, essa administração micênica, esse centro, né, mais centralizado, controlador, essa administração mais centralizada, vai reorganizar alguma coisa a partir do nada, né? Não exatamente do nada, porque os sítios já existem, né? Mas vai ter que reorganizar um novo tipo de administração. A gente vê nas referências dos documentos de Pilos que ah, todo esse território que Pilos controla, direto ou indiretamente, vai ser dividido em dois distritos, que estão aqui, são ah, nessas duas tabuinhas da série NG, né? A gente tem na primeira Deuero Acoraija, e no segundo, na primeira linha, Peracoraija, que é entendido como, né, o Dero aqui, mais Aiguelon, que é uma cadeia de montanhas, e o Pera, lá, Aiguelon. Então, os estudiosos chamam, né, o primeiro distrito aqui, né, do lado de cá do Aiguelon, que é onde está Pilos, e Pera do lado de lá do Aiguelon, que é uma região mais distante de Pilos, né? Então, aqui eu trouxe um mapa que está no texto do Bennett, que inclusive eu usei aqui para fazer a apresentação. Então, a gente tem essa cadeia de montanha que vai ali do noroeste ao sudeste da Península da Messênia, que a gente está, Península da Messênia. Pilos está identificado aqui do lado de cá, do Aiguilon. Então, se a gente entende exatamente o que está no texto, então todos os sítios, né, do lado de cá do Aiguilon tem que estar ali na região de Pilos, e do lado de lá tem que estar para lá das montanhas, mais distante do centro, e, portanto, do lado de lá do Aiguilon. Eu vou falar de um sítio específico que já está nesse mapa aqui, que é Nihória, porque ele foi alvo de uma escavação intensiva e eu estudei ele no meu
mestrado também. Então, a gente tem, por exemplo, né, para o lado de cá, do Aguilon, a gente tem sempre uma relação desses... Pilos nunca é mencionado nessas tabuinhas, porque acho que se subentende que é o próprio centro, né, que é do lado de cá, que o principal centro é Pilos. Mas a gente vai ter sempre esses 9 topônimos que estão aqui listados e sempre na mesma ordem. E aí que os autores falam de uma geografia mental dos escribas, né, de pensar que a partir de Pilos, quais são a sequência de assentamentos, de sítios e de localidades que Pilos controla, né? Então, e esse aqui é um documento que provavelmente eu vou utilizar de novo, porque aparecem duas figuras importantes para a administração, que é o Corete e o Pó-Corete, Poro-Corete, que quando eu falar um pouquinho da sociedade, que a gente pode, né, dos indivíduos e grupos e algumas funções que a gente pode identificar nas tabuinhas, essa aqui é uma função importante, né? Então, a gente tem dois funcionários aqui aparecendo, então, para cada localidade, tem um de cada. Para o distrito do lado de lá, a gente vai ter 8 sítios, mas na tabuinha sempre aparecem esses setes, né? Porque o que não aparece, que vai aparecer separado, assim como o Pilos, vai ser entendido como o centro principal do segundo distrito. Então, ele não aparece nas tabuinhas, mas aparece esses outros 7 sítios, sempre na mesma ordem. Então, se pensa também que se está seguindo algum caminho geográfico de ordem de sítios. Então, eu vou começar aqui para falar um pouco sobre Timitoá, né, que é o primeiro, eu vou voltar aqui, é o primeiro topônimo que aparece para a província distante, para a província de lá, né, província próxima e província distante, né, então ele sempre aparece em primeiro lugar. Ele foi identificado com esse sítio de Nihória, né, então olha de novo o Agaielon, né, cadeia de montanhas, e por que que ele, então, Nicória é um sítio que foi identificado como um sítio do bronze e foi feita uma escavação intensiva nesse sítio, né, a Universidade de Minnesota. E aí, por que que Timitoak é identificado com o sítio de Nihori? Nihori é o nome atual da região de uma cidade próxima, né? Ele é sempre o primeiro da lista, então ele tem que ser o primeiro da fronteira, e este é o primeiro sítio, o mais próximo da fronteira. É o mais próximo da fronteira que é litorâneo, né? A Timitoak é relacionado a um sítio litorâneo porque ele aparece, além dessas tabelinhas que eu trouxe, que são tabelinhas de organização administrativa, ele aparece num outro conjunto de tabuinhas, que são chamadas de OCA, que lida com remadores, com contingente de homens que são solicitados como remadores. Então, se pensa que em Nihória, né, Timitoak, tem que ser um sítio litorâneo para ter remadores, marinheiros, né? E também Timitoá, que aparece nas tabuinhas da série JN, que é uma série em que bronze ou metais são dados ao centro, a Timitoá, que a matéria-prima é dada para metalúrgico, então, na indústria metalúrgica, nesse sítio, então, o centro da matéria-prima, a gente já viu, que é um pouco como funciona a economia micênica, para esses trabalhadores e depois eles pagam no produto final, né? Então, o Timitoak também está nessa série. E em Nihória foi encontrado, a escavação encontrou uma área de produção de metais muito importante, né? Então, um sítio que tinha uma produção de metal. Então, ele preenche um pouco os requisitos para ser equacionado com esse topônimo. É o primeiro da lista, é muito próximo da fronteira, é um sítio litorâneo e tem uma indústria de bronze nesse sítio. É certeza absoluta que é? Não. Quase certeza? Sim. Então, por isso que, quando eu falo, né, desses projetos arqueológicos, é aí que a gente consegue tentar equacionar algumas regiões. Aparecem santuários também, aqui sempre na província próxima, na província de cá, né? O mais importante deles, que parece que é um santuário, é Poseidon, também vou tratar ali na fala sobre religião, é esse aqui, Epaquijana, tá aqui, Epaquijana D, né? Para, né? O D. Para Esfagianes, que seria o nome do santuário. Óleos perfumados, sempre aquela doação de óleos. Então, a gente não identificou, né, não consegue dizer exatamente no mapa onde está, mas parece que ele é muito próximo de Pilos, que ele está sempre associado
há ofertas que também são feitas para o centro, para Pilos. Então, parece que geograficamente ele está muito próximo a Pilos. E também é uma menção ao aí um acidente geográfico, né? Aqui é uma tabuinha maior, mas ia ficar muito, ela tem 13 linhas, né? Ia ficar muito longo, eu cortei a partir da linha 9, mas o que me interessa está aqui na linha 13, né? Netodade, para o Neon. E tem um rio chamado Neon na província distante, né? Então, talvez seja o mesmo rio. Então, aqui está aqui, né? Evidenciado aqui, bem mais ao leste ali, né? Na província distante, na província de lá, esse rio Neon, Nedon. Ah, e se confirmar que é realmente o mesmo rio, que se manteve o mesmo nome, a gente pode ver até onde vai o controle de Pilos. Provavelmente indireto, na província distante, provavelmente indireto, porque tem um outro centro, que é Electron, né? Ecotoro, que seria um centro secundário ali. Mas, de qualquer forma, Pilos se relaciona com esse outro território e vai pelo menos até o rio, né? Então, a gente vê até onde a gente começa a tentar, né, dar um pouco de conta até aonde vai o território, até onde Pilos consegue ter algum tipo de controle. Agora, nos documentos de Tebas, que a gente também tem um conjunto de tábuas, acho que é a primeira vez que aparece uma tabuinha de Tebas, assim como eu nem mencionei, mas na fala ali de que Knossos apareceu pela primeira vez uma tabuinha de Micenas, né? Aqui, na verdade, uma tabuinha de Micenas. E aqui, acho que é a primeira vez que vão aparecer documentos de Tebas. Aí vocês podem pensar, mas você já falou dos vasos. Os vasos estão em Tebas, mas eles são cretenses, né? Então a gente sempre pensa onde foi feito o objeto, né? Então, apesar dos vasos estarem em Tebas, eles foram produzidos em Sidônia. Então, eles são documentos de Sidônia. Tá? Então, Tebas, o nome Tebas aparece numa tabuinha de Micenas e em vários selos de Tebas. Eu não consegui trazer muitos selos aqui porque eu não tenho as imagens, eu não consegui achar a imagem desses selos. São nódulos, na verdade, né? Que tem um selo e que tem uma inscrição. Então, eu achei melhor trazer as tabuinhas, que é mais interessante de ver. Então, nessa tabuinha de Micenas aqui, a gente tem TKD para Tebas, né? É Tebas ali da Beócia? A gente acredita que sim. Então, a gente tem aqui, dá para ver aqui embaixo no mapa, eu nem mostrei mais Micenas, se vocês olharem aqui o sul do mapa, ali na Argólida, e Tebas, já na Beócia, ao norte da Ática. Tebas, né, nos próprios documentos de Tebas, aqui é o primeiro de Tebas que eu acho que aparece, né? A gente tem o topônimo Tebas na primeira linha, da sua forma direta, Tecai, Tebas. E na quinta linha, um outro, aqui é uma sequência de topônimos, são vários, mas eu não vou trabalhar com todos, eu vou trabalhar com alguns que fazem algumas ligações que interessam para a gente. Na quinta linha, o topônimo é Ereone, que é entendido como Eleon, está aqui. E já em períodos posteriores, são dois sítios que estão sempre associados, né? Ali no arcaico e no clássico. Então, parece que essa associação, até por conta de uma proximidade geográfica, é mais antiga. Já vem aí da Idade do Bronze. Tem outros documentos aqui, são selos, né? Que aí eles aparecem nos selos. Aqui, então, eu estou falando de selos com três faces. Então, numa tem geralmente o selo mesmo, a marca, alguma marca, e depois em outra face tem a inscrição. Tacaruto, que é entendido como Caristos, que é este sítio aqui no sul da Eubéia, que é esta ilha em frente à Ática e à Beócia. Num outro selo, vários deles, né? Eu estou trazendo um exemplo. Tem ali na linha 2, Amarutode, para Amarintos, né? Que está aqui também na Eubéia. É outra localidade na Eubéia. Então, se a gente for pegar, né, o conjunto de documentos de Tebas, os topônimos que aparecem, alguns específicos, a gente pode pensar este caso aqui, né? Que Tebas tá mais interessado e está controlando regiões ali no leste e a sul, e principalmente na Eubéia, porque tem um outro sítio importante, a gente nunca entendeu muito bem a relação entre eles, tem outro centro muito importante, que é Orcômenos, ao norte de Tebas ali, ainda na Bélcia, mas ao norte de Tebas, né?
E aí, como os documentos de Tebas, pelo menos os que chegaram até nós, que foram preservados, está mostrando, né, sítios ali para leste e para o sul, o que que a gente vai entender? Que Orcônimos tá mais cuidando dos sítios ao norte da Beócia. E aí a gente tem esse sítio, que é o sítio de Iglá, né, que é uma fortaleza, um grande armazém e tal. Isso é uma coisa que eu posso discutir com vocês quando eu começar a fazer vídeos sobre o mundo micênico, sobre a arqueologia do mundo micênico, né? Mas é um grande sítio, uma fortaleza que foi construída, né? E para essa fortaleza ser construída, eles tiveram que drenar esse lago que está entre Orcômenos e Glá, que é o Lago Copais. E aí foi uma grande obra de engenharia de drenar uma parte desse lago para construir essa fortaleza. Durante muito tempo, ninguém sabia quem é que tinha feito isso, se era Tebo ou Orcômenos. Se a gente for olhar para os documentos, que a gente não tem tabuinhas para Orcômenos, não foram encontradas até o momento. Mas se a gente for olhar para os documentos de Tebas, parece que Tebas não está agindo ali nessa região mais a norte da Beócia. Então, provavelmente foi Orcômenos que drenou o lago e construiu essa fortaleza. A gente também não sabe a relação entre Tebas e Orcômenos, né? Se é de cooperação ou se é de disputa, tá? Referências bibliográficas para essas duas últimas falas, né? Eu usei principalmente esse capítulo do John Bennett. Toma cuidado, tem o Emmett Bennett com dois T's, que é um dos que participou ali da decifração. E a gente tem o John Bennett, que é um grande estudioso de linear B, tá? Mas com T só, não são parentes, né? Que tem esse capítulo, a geografia dos reinos micênicos, naquela obra que eu acho que é uma obra de referência, que eu já trouxe para vocês, né? A Companion to Linear B. Se alguém ficou interessado, né, o projeto arqueológico de Pilos, né, não da Messina, mas o de Pilos, tem um site online, então dá para vocês verem o tipo de arqueologia que foi feito, os sítios que foram escavados, os documentos que foram encontrados na região de Pilos e em volta de Pilos. Então tem esse site para quem quiser explorar um pouco a arqueologia do território de Pilos, tá? E aqui eu vou trazer a referência da imagem da capa que eu usei, né, que eu nem mencionei, mas escolhendo assim o que que eu coloco para variar um pouco, eu escolhi o verso de uma tabuinha de Pilos que tem o desenho de um labirinto. Aí para pensar espaço, né? A gente não sabe o significado, porque do labirinto, né, que Knossos é associado a labirinto, não Pilos, mas tem esse desenho desse labirinto, é bastante interessante. E está nessa tabuinha que vocês podem consultar ali no Museu Nacional. Dá para vocês verem um pouco da imagem, um pouquinho das informações sobre essa imagem. Então, a gente encerra aqui a parte da geografia. A partir da próxima semana, a gente vê um pouquinho sobre o que a gente pode falar da sociedade micênica a partir dos documentos em linear B. Muito obrigada novamente. Até a semana que vem.